Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Nas aulas anteriores falamos um pouco do conceito de trabalho, a expressão matemática e como que a gente calcula o trabalho para diferentes tipos de processos que podem ocorrer no sistema termodinâmico. Nessa aula, nós vamos falar exclusivamente agora de uma outra grandeza física muito importante que é conhecida como calor. O calor, na verdade, é uma outra forma, de transferência ali de energia do sistema para a vizinhança, ou também você pode transferir calor ali entre diferentes partes do sistema, tá bom? Calor, na verdade, é uma forma de transferência de energia. Embora o seu conceito aqui que nós vamos apresentar durante essa aula seja totalmente diferente do conceito de trabalho que vimos nas aulas anteriores, na verdade, essas duas grandezas são equivalentes, né? A gente pode dizer que ambas são formas de transferência de energia e como elas são equivalentes, ambas podem uma se converter na outra, tá bom? Isso a gente vai ver ao longo dessa aula e também quando nós tivermos a aula onde nós vamos enunciar a primeira lei da termodinâmica, tá bom? E em termodinâmica, nós definimos calor como uma forma, isso é importante, como uma forma de transferência de energia entre o sistema e as vizinhanças, né, devido exclusivamente à diferença de temperatura. Se não há diferença de temperatura, não há transferência de energia na forma de calor. Simples assim, tá bom? E é claro, aqui eu limitei apenas a transferência de energia entre sistemas e vizinhanças, mas também pode ocorrer a transferência de energia entre diferentes partes de um mesmo sistema termodinâmico. E outra característica do calor é que sempre a energia vai fluir na forma de calor de uma região de alta temperatura para uma região de baixa temperatura. Você nunca vai observar a energia fluir na forma de calor de uma região de baixa temperatura para uma região de alta temperatura, tá bom? Então ele sempre segue essa direção de fluxo, de alta temperatura para baixa temperatura, tá bom? E nós vamos simbolizar o calor pela letra Q, esse Q minúsculo. Então, sempre que vocês observarem essa letra aqui durante a aula, esse simbolismo, ela está representando o calor. E uma coisa importante a ressaltar para vocês, e que muitas vezes a gente erra falando, é que calor, ele não é uma propriedade do sistema, tá bom? Se ele não é uma propriedade do teu sistema termodinâmico, então você não pode falar, por exemplo, que um determinado corpo ou um determinado sistema, ele possui calor, ou ele tem calor maior que o outro determinado sistema, tá bom? Por quê? Porque calor não é uma propriedade do sistema. É o quê? É uma forma de transferência de energia daquele sistema para outra parte daquele sistema ou daquele sistema para as vizinhanças, tá bom? Então, não vamos errar quando estivermos falando dessa palavra que é comumente empregada no nosso cotidiano, mas às vezes de uma maneira totalmente errônea, né? Tá bom? Então, calor, ele não é uma propriedade do meu sistema, certo? Bem, e aqui agora nós vamos definir matematicamente o calor, mas para isso nós precisamos atender a seguinte enunciado, né? Sempre quando há uma mudança de temperatura, nós podemos dizer que ela será proporcional àquela quantidade de calor, àquela quantidade de transferência de energia que foi colocada ou que foi embutida ali no meu sistema, tá bom? Então, o calor ali, a quantidade de calor necessário para mudar a temperatura ali do meu sistema, vai ser sempre proporcional a essa variação de temperatura, tá bom? O teu sistema vai estar em uma temperatura inicial e depois que você adiciona calor, ele vai absorver, então, esse calor, tá bom? E vai aumentar sua energia interna e vai para apresentar, na verdade, uma energia mais alta. Por isso que ele tem a mudança de temperatura, que é uma variação representada pelo ΔT, ok? Então, matematicamente, nós escrevemos então que o calor, simbolizado pela letra Q aqui, é proporcional
a massa, tá? Então vai depender ali da massa do sistema multiplicado pela variação de temperatura. Normalmente a massa do sistema é constante, ela não vai se alterar, a não ser que o nosso sistema seja aberto, né? Onde é permitido a troca de massa ali com a vizinhança. Mas normalmente nós usamos essa definição e nós empregamos todos os conceitos que vamos falar em termodinâmica para sistemas fechados, tá bom? Então não, a massa geralmente normalmente é considerada como constante, tá? Então o calor vai ser simplesmente proporcional à multiplicação da massa vezes a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é o quê? Variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, ou temperatura do estado 2 menos a temperatura do estado 1, tá bom? Sempre é assim. Bem, para tirar essa constante, essa proporcionalidade aqui dessa equação, nós então tiramos essa proporcionalidade, colocamos em uma igualdade e obrigatoriamente, né, por meio da matemática, nós devemos acrescentar uma constante, o que nós chamamos de constante de proporcionalidade CS, que ela tem um nome específico na termodinâmica, que é chamado de calor específico. É denominado calor específico porque aqui tem uma massa multiplicando, né? Mas se fosse, por exemplo, o número de mols, teria um outro nome ali, não calor específico, tá bom? Como temos aqui uma massa multiplicando, nós temos essa constante de proporcionalidade denominada de calor específico, tá bom? E qual a característica desse calor específico ou capacidade calorífica específica? É que ela é uma propriedade intensiva, tá bom? Então não vai depender, mesmo que esteja multiplicando aqui pela massa, não vai depender ali da massa ou do tamanho do material, tá bom? Então não importa a quantidade ali daquele material, isso vai ou não influenciar o valor, não vai influenciar, na verdade, o valor dessa grandeza aqui, né? dessa capacidade calorífica. Tá? Então o valor, como é uma propriedade intensiva, basicamente vai depender do material que compõe o sistema. Isso aqui eu mostro nessa tabelinha aqui, ó, tá? Isso aqui é o calor específico desses materiais. Observem bem que o calor específico aqui é dado em joule dividido por gramas por Kelvin, tá bom? Joule, energia, gramas, gramas aqui da quantidade de material, e em Kelvin, que é justamente a variação de temperatura que observada, tá? Então essa é a unidade lá do calor específico para esses materiais aqui. Então vocês observem bem que o valor para cada material vai variando, ó, de acordo com a característica individual de cada substância ali presente, tá? Tá bom? Então não depende da quantidade desse material o valor do calor específico, depende justamente da identidade do material. Dependendo de qual seja o material, você terá um valor do calor específico. Por quê? Porque é uma propriedade intensiva, né? Tá bom? Não vai depender da quantidade de material, e sim da natureza ali das substâncias que compõem aquele material, tá bom? Então, essa é a expressão matemática, tá? Uma das expressões matemáticas que nós utilizamos para definir o calor, que é igual a uma capacidade calorífica ou calor específico multiplicado pela massa vezes a variação de temperatura, certo? A unidade de calor comumente usada no século XIX e XX foi a caloria, né? Que é simbolizada pelo cal e ainda é observada em muitos, principalmente alimentos, né? Em muitas unidades de medidas que a gente vê por aí no nosso cotidiano, principalmente no supermercado, tá? Então essa unidade de caloria ela foi definida nessa época, né, como a quantidade de calor necessária, certo? Que a quantidade necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água, tá bom? Então você teria ali 1 grama de água, então você fornecia calor a esse 1 grama de água e a temperatura elevava de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius, ou seja, em termos de 1 grau Celsius na pressão ali atmosférica aproximadamente de 1 atm, tá bom? Então essa era a unidade de calor que era muito utilizada e algumas vezes ainda aparece aí no nosso dia a dia,
tá? E ela tem essa definição. Normalmente nós não utilizamos essa caloria, nós utilizamos o joule, né? E temos essa relação aqui, né? Que 1 cal é igual a 4,184. Isso aqui nós chamamos o que? De relação, né? Justamente, ou o fator de conversão, ou a relação ali entre unidades. E nós vamos utilizar, caso a gente obtenha, por exemplo, o problema de uma unidade em caloria, nós simplesmente transformamos em joule, tá bom? No campo de estudo de alimentos e nutrição, né, normalmente a gente empregamos a caloria nutricional, né, que é o cal com C maiúsculo, tá, como uma unidade de medida que a gente utiliza para tratar do conteúdo de energia ali dos alimentos. E 1 cal é igual a 1 quilocal, ou seja, 10 a 3 cal, tá bom, de caloria, certo? Então, essa é uma unidade ali justamente de medida para tratar do conteúdo de energia que está sendo transferido, tá, na forma de calor, tá bom? Bem, vimos aqui nessa parte que apareceu essa constante de proporcionalidade aqui, e agora nós vamos falar um pouco sobre justamente essa constante que apareceu, né, ou capacidade calorífica, tá? Para que serve essa capacidade calorífica? Não é simplesmente uma constante matemática que apareceu do nada na equação, mas ela tem sim um significado, né? Então, ela é utilizada justamente para converter uma mudança de temperatura, né, que é justamente dada pela variação de T, em energia transferida como calor, né? Então, para a gente fazer essa conversão, a gente precisa determinar o valor da capacidade calorífica do material, na verdade, que compõe aquele sistema, né? Então, matematicamente, a gente pode utilizar essa mesma aqui relação para definir a capacidade calorífica, tá bom? Então, a gente tem esse Q, que é igual a capacidade calorífica multiplicado por M multiplicado por ΔT. Simplesmente você isola a capacidade calorífica e considera ela aqui, no caso, sem ser uma propriedade intensível, mas sim uma extensível. Você tira o M da multiplicação e simplesmente coloca ela na sua definição original. Então, matematicamente, a capacidade calorífica, tá bom, é definida dessa forma, que é a razão do calor fornecido ali e o aumento de temperatura que esse calor fornecido provoca no sistema, tá bom? E rearranjando essa equação, simplesmente você coloca o ΔT para cá e o C vem para o denominador e você tem uma expressão dessa forma aqui, que é justamente a forma aqui da equação que nós vamos utilizar para obter algumas conclusões importantes sobre o valor de C e como que ele influencia ali a variação de temperatura. Essa capacidade calorífica aqui, que nós estamos utilizando aqui na definição, que é a razão do calor fornecido sobre a variação de temperatura, essa aqui é uma propriedade extensiva, ou seja, depende ali da quantidade do material que nós estamos considerando. Por exemplo, aqui eu tenho uma caixinha azul, estou fornecendo calor para ela é pequena, tá bom? Então eu obtenho esse material aquecido. Agora, se eu tenho um material ou um sistema maior, aqui, como vocês observam, o volume muito maior, eu vou precisar de mais calor para que ele chegue até aquela temperatura, né, semelhante a daquele material que está em menor quantidade ou apresenta um volume menor, tá bom? Então, essa capacidade calorífica específica aqui é uma propriedade extensiva, porque depende do tamanho ou da quantidade de material ali para você observar uma mesma variação de temperatura correspondente àquele calor fornecido, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu rearranjei aqui a equação, variação de temperatura que é igual ao calor fornecido dividido pela capacidade calorífica, e agora vamos analisar ela. Então, a capacidade calorífica está no denominador, tá bom? Então, vamos analisar isso. Como que o valor de C influencia a variação de temperatura? Então, vamos lá. Primeiro, quando eu tenho um pequeno valor de C, né? O que isso significa? Que eu tenho um valor de Q ali sendo fornecido. O que a gente observa? Haverá uma pequena ou grande variação de temperatura. Se eu tenho um pequeno valor de C, tá? Então, se eu tenho um pequeno valor de C no denominador, quando você fizer
realizar a divisão de Q por esse pequeno valor, você vai obter uma grande variação, tá bom? Então, para um pequeno valor da capacidade calorífica, maior a variação de temperatura. Ou seja, para aqueles materiais que apresentam valores pequenos da capacidade calorífica, tá bom? Se eu forneço uma determinada quantidade de calor, eu vou então observar uma grande variação de temperatura. Agora, se eu tenho um valor de C grande, tá bom? Ou seja, o denominador aqui, o valor de C no denominador é muito grande, então a razão aqui será pequena. Logo, a variação de temperatura aqui provocada será pequena também, justamente porque quanto maior o valor de C, menor vai ser o valor dessa razão e, consequentemente, menor também vai ser o valor dessa variação de temperatura. Isso significa que em sistemas, né, que tem material com capacidade calorífica muito alta, tá, quando é fornecido uma determinada quantidade de calor, eu vou observar pouca variação de temperatura, tá bom? E a capacidade calorífica é importante aqui ressaltar também que ela sempre vai apresentar um valor positivo, tá? Então, sempre ela vai ter um valor associado a ela sendo positivo, tá? Então, como eu já ressaltei aqui, ela é essa capacidade calorífica é uma propriedade extensiva, tá bom? Porque depende também depende na verdade da quantidade do material, da massa ali, mas a gente pode transformar essa capacidade calorífica, tá, em uma propriedade intensiva. Como que a gente faz isso? Simplesmente dividindo esse C pela massa ou pela quantidade de matéria, que no caso é o número de mols, tá? Então a gente vai dividir essa capacidade calorífica por essas duas propriedades aqui, né? Que é a massa ou a quantidade de matéria. Se a gente fizer isso, dividindo esse C entre essas duas quantidades, então a gente obtém a definição de capacidades caloríficas que são propriedades intensivas, tá bom? Então o que eu faço? Ó? Então eu obtenho primeiro a capacidade calorífica específica, que é aquela que a gente viu aqui, ó, no CS, essa é a capacidade calorífica específica. Isso nada mais é que a capacidade calorífica C, aqui definida, dividida pela massa, tá bom? Essa é a capacidade calorífica específica. Por isso que eu falei no slide anterior que ela é uma propriedade intensiva, mas ela foi derivada de uma propriedade extensiva, tá bom? E também temos aqui a capacidade calorífica molar, que é justamente a capacidade calorífica dividido pelo número de mols, tá certo? Então essa é a capacidade calorífica molar. Como que você utiliza essas definições aqui, essas propriedades derivadas aqui que são intensivas na equação para determinar o calor? Simplesmente assim, essa é a equação original, tá? Calor, que é igual à capacidade calorífica multiplicado pela variação de temperatura. Eu divido simplesmente multiplico por M, que no caso aqui é a massa, então eu vou ter a capacidade calorífica específica, que nada mais é do que a capacidade calorífica dividido por M, cancelo M com M, então eu tenho novamente essa definição aqui de calor. E aqui é a mesma coisa, eu acrescento N aqui, multiplico e multiplico pela capacidade calorífica molar. Lembre-se, N vezes Cm é o que? Capacidade calorífica dividido pelo número de mols. Cancela o número de mols, o que eu obtenho? C vezes delta T, tá bom? A mesma coisa acontece aqui, então eu tenho M por CS é o que? É o calor específico, ou capacidade calorífica específica, que nada mais é do que a capacidade calorífica dividida por M. M por M some, né? Se cancela aqui, então eu tenho C multiplicado pela variação de temperatura, tá certo? Então, essa é a relação matemática, né? Por meio que a gente pode utilizar para determinar a quantidade de calor por meio da capacidade calorífica, tá? E dividindo a capacidade calorífica pelas essas duas propriedades aqui, pela massa ou quantidade de matéria, nós obtemos a capacidade calorífica específica, tá? E a capacidade calorífica molar. Ambas propriedades derivadas são propriedades intensivas, tá bom? Que depende apenas do da substância que compõe ali meu sistema.
Ok, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui para continuar no vídeo anterior. Ah, anterior não, no vídeo posterior, é claro. Nós vamos continuar aqui essa, essa aula aqui sobre calor, tá bom? Então vou dar uma pausa até a próxima aula, que é a continuação.